Sou Sofia, 23 anos, filha única de pais autoritários. Naquela noite, quando meus dentes estalaram com o soco do meu pai por me defender, minha mãe apenas deu um leve sorriso e disse: "É isso que você ganha por ser inútil." Meu pai ficou em pé ao meu lado, mostrando os dentes e resmungando: "Talvez agora você aprenda a ficar quieta e a não causar problemas." Apesar da dor, sorri. Eles não tinham ideia do que estava por vir. Se você estiver assistindo, deixe-me saber de onde você é nos comentários. Curta e inscreva-se. Minha história pode salvar a vida de alguém. Visto de fora, éramos uma família ideal, morando em um bairro agradável perto de Boston. Nossa casa colonial de 2 andares, com um gramado bem cuidado e uma cerca branca, poderia ter aparecido em um cartão postal. Meu pai, Frank Thompson, era um advogado de sucesso em um prestigiado escritório de advocacia na cidade. Todos o respeitavam. Ele doava regularmente para instituições de caridade, patrocinava times esportivos locais e tinha uma palavra gentil nas reuniões comunitárias. Minha mãe, Eleanor Thompson, era organizadora de eventos e organizava arrecadações de fundos e festas para a classe alta. Ela estava sempre impecavelmente arrumada, com cabelos loiros impecavelmente penteados, roupas de grife e maquiagem impecável. Eles projetavam uma imagem de sucesso e felicidade que todos desejavam. Mas as aparências enganam. A imagem de uma vida familiar perfeita que apresentávamos ao mundo era uma fachada cuidadosamente construída. Tenho a sorte de ter algumas joias raras de boas lembranças espalhadas pela minha infância. Meu 10º aniversário foi um desses raros dias perfeitos. Meu pai raramente estava tão alegre, provavelmente porque tinha ganhado um grande processo, e minha mãe estava tomando seus remédios a semana toda. Eles alugaram um pequeno zoológico no quintal e convidaram todos os meus amigos da escola para participar. Por apenas um dia, me senti como uma criança normal com pais amorosos. Papai até me abraçou, uma ocorrência rara que posso contar nos dedos. Outra lembrança preciosa são as únicas férias na praia que tirei quando tinha 12 anos. Passamos uma semana em Cape Cod, por 7 dias. A pressão e o estresse pareceram se dissipar no ar salgado do oceano. Papai deixou o celular do trabalho no quarto do hotel. Mamãe sorriu genuinamente em vez dos sorrisos sociais falsos de sempre. Todas as manhãs eu colecionava conchas, e papai e eu construímos um elaborado castelo de areia que resistiu às ondas por 2 dias. Eu guardava uma concha de vieira dourada na gaveta da minha mesa para me lembrar de que a vida poderia ser diferente. Na escola, eu tirava só notas A. Eu precisava. Qualquer coisa menos que isso teria levado a consequências terríveis que eu tentava evitar a todo custo. Mas minha paixão era escrever. Eu mantinha um diário cheio de histórias, poemas e sonhos de outras vidas. Eu escrevia sobre terras distantes que um dia visitaria, imaginando personagens corajosos o suficiente para se defenderem. Meus professores de inglês sempre elogiavam meu trabalho, mas eu nunca o mostrava aos meus pais. Meus instintos me diziam que seria visto como uma ameaça, um sinal de que eu tinha pensamentos e sonhos além do controle deles. Eu sonhava em fazer faculdade longe de casa. A Universidade de Nova York era minha primeira escolha devido ao seu prestigiado programa de jornalismo e à sua localização a centenas de quilômetros de Boston. Imaginei-me caminhando por Greenwich Village, misturando-me à multidão, tornando-me anônima, finalmente livre para ser quem eu quisesse ser. Procurei secretamente bolsas de estudo na biblioteca da escola, sabendo que meu pai jamais pagaria pela minha fuga. Olivia Bennett, minha única amiga que sabia alguma coisa sobre minha vida familiar, era meu porto seguro. Nos conhecíamos desde a 7ª série, quando ela se transferiu de escola pela primeira vez, antes de eu aprender a esconder as coisas tão bem.
Ela me pegou chorando no banheiro um dia depois que meu pai jogou fora minha coleção de arte, achando que era inútil. Olivia não insistiu em detalhes, eu não estava pronta para compartilhar, mas seu apoio silencioso me manteve com os pés no chão. Dormíamos lá quando podíamos, os pequenos momentos de normalidade me lembrando de como era uma família de verdade. Seus pais eram gentis e discutiam respeitosamente, nunca gritando ou batendo como os meus. O contraste gritante me fez perceber ainda mais minha dor. Minha professora de inglês do 11º ano, a senhora Harrison, foi a primeira adulta a notar algo em meus escritos que refletia uma verdade sombria. Depois de ler minha tarefa de escrita fictícia, ela me convidou para ficar depois da aula. Você tem um talento incrível, Sofia, disse ela, com os olhos cheios de preocupação. A emoção na sua escrita é tão real. Sabe que pode falar comigo se precisar. Assenti, mas não disse nada, sem estar pronta para revelar a verdade. O reconhecimento plantou em mim a semente da esperança de que as palavras pudessem ser uma fuga. Tornei-me hábil em criar uma fachada pública que não revelasse minha dor privada. Sorria nos momentos certos, participava de atividades extracurriculares na medida certa. Mantinha uma distância social segura para não suspeitar, mas também para não me aproximar demais. Eu era amigável, mas não íntima, da maioria dos meus colegas. Virou um hábito comparecer aos eventos da escola e me desculpar mais cedo com desculpas educadas. Tornei-me invisível da maneira mais conspícua possível, misturando-me à multidão. Minha mente tecia sonhos elaborados de liberdade, imaginando sair de casa aos 18 anos e nunca olhar para trás. Sonhei com um apartamento pequeno e movimentado onde os vizinhos não soubessem meu nome nem se importassem quando eu chegasse ou saísse. Um lugar onde eu pudesse falar sem medir as palavras, rir sem medo, ser eu mesma sem ter que ouvir a atmosfera ao meu redor. A realidade era mais complicada. Embora sonhasse em escapar, eu entendia as correntes invisíveis que me prendiam naquela casa. Dependência financeira, medo há muito aprendido e o sussurro assombroso de que meus pais poderiam estar certos sobre mim. Talvez eu fosse ingrata. Talvez eu merecesse as surras. Talvez fosse pior lá fora. Mas a esperança é a coisa mais duradoura, crescendo nos lugares mais escuros, alimentada por pequenas frestas de luz. E eu protegi aquela pequena chama ferozmente através de cada vento forte que quase a extinguiu. Um dia, eu seria livre. O primeiro sinal de que minha casa não era como as outras casas veio quando eu tinha 14 anos. Eu sempre sentia diferença, a tensão tóxica que pairava sobre a casa, mas aquele dia foi um ponto de virada. Trouxe meu boletim para casa, nervosa, mas silenciosamente orgulhosa. Todas as notas A, exceto biologia, que era B+, o professor era duro, e a maioria dos outros alunos tinha notas mais baixas. Achei que meus pais ficariam felizes, ou pelo menos não zangados. Encontrando meu pai no escritório em casa, sentado entre papéis legais, entreguei-lhe o boletim, trêmula, e observei seu rosto. Ele o observou atentamente, com lágrimas escorrendo pelo rosto quando parou no B+. De repente, ele me deu um tapa, me fazendo recuar. "O que é isso?" gritou ele, sacudindo o boletim à minha frente. "Você acha que mediocridade é aceitável nesta casa? Os Thompson nunca se contentam com a média." Minha mãe apareceu na porta, ouvindo a comoção. Ela não me defendeu, apenas balançou a cabeça. "Você precisa se esforçar mais, Sofia", disse ela friamente. "Não me decepcione." Naquela noite, chorei silenciosamente no travesseiro, tomando cuidado para não fazer nenhum som. A dor não era dos ferimentos físicos, mas da percepção de que minha mãe não me protegeria.
Eu sabia que estava completamente sozinha em minha própria casa. O controle aumentou depois disso. Meu pai começou a verificar meu telefone regularmente, ler minhas mensagens, ouvir minhas ligações. Ele instalou um software de controle parental para saber todos os sites que eu visitava. O toque de recolher era imutável. 18 horas durante a semana, 20 horas nos fins de semana, sem exceções. Ele censurava meus amigos, proibindo qualquer um que considerasse indigno ou de sua família. Um momento constrangedor foi quando eu estava estudando em grupo na casa da Olivia. Éramos 5 sentados ao redor de uma mesa coberta de livros e toalhas de mesa. De repente, meu pai apareceu na porta, seguindo meu celular, ignorando os sinais sociais e me mandando ir para casa imediatamente. Meus colegas me olharam em silêncio, com os rostos ardendo de vergonha. Eu disse para você pedir permissão antes de fazer qualquer coisa, disse ele no carro. Grupos de estudo são só para fofocas e perda de tempo. Pai, estou tentando estudar. A senhorita Peterson passou um projeto em grupo, expliquei. Não discuta, ele retrucou. Suas notas são de sua responsabilidade. Não mencione grupos ou colegas. Você estudará em casa, onde eu posso verificar. Naquela noite, comecei um diário secreto. Peguei meus cadernos da escola e tirei a planta do meu quarto para escondê-los. A página era a única amiga com quem eu podia ser completamente honesta. Anotei tudo o que não conseguia dizer. Minha dor, meus medos, as injustiças grandes e pequenas. O diário se tornou uma âncora mental conhecida apenas por mim. Contei histórias de regras injustas, sonhos de fuga e cada detalhe das surras cada vez mais violentas. Tornei-me boa em mentir, inventando histórias para explicar hematomas e ausências frequentes. Aprendi a fingir um sorriso quando me recusava a ir a festas de aniversário alegando motivos familiares, quando na verdade estava apenas seguindo as ordens do meu pai para ficar em casa. Eu sabia como cobrir minhas mangas compridas no verão e me maquiar para esconder a aparência ocasional. Eu desempenhava o papel de uma garota normal tão bem que às vezes pensava que era real. Uma noite, acordei com o som de uma discussão no quarto dos meus pais e ouvi minha mãe soluçando. Meu pai disse em voz baixa e ameaçadora. Confirmando o tapa, as lágrimas da minha mãe ficaram ainda mais abafadas. Naquele momento, eu sabia que minha mãe não era apenas indefesa, mas também uma vítima. Isso não a desculpava por me cúmplice, até mesmo por abusar de mim às vezes. Mas me ajudou a entendê-la um pouco melhor. Ela estava presa à sua própria maneira. Esse fato aumentou meu medo. Se minha mãe, uma adulta com mais opções do que eu, não conseguia escapar, que esperança eu tinha? Pela primeira vez, pensei em fugir. Procurei abrigos para moradores de rua online no computador da escola, para o caso de ser descoberta. Mas a realidade era terrível demais. Eu não tinha dinheiro, nem para onde ir, e meu pai, com suas conexões legais, poderia me encontrar, me levar de volta e piorar as coisas. Então, escolhi continuar me adaptando para sobreviver como uma criatura que próspera em um ambiente hostil. Desenvolvi uma percepção extremamente sensível do humor do meu pai através dos menores sinais. A maneira como ele colocava as chaves, o ritmo de seus passos na escada. Eu sabia quando evitá-lo, quando limpar a casa completamente e quando a rara janela do cofre estava aberta. A vigilância constante era cansativa, mas necessária para salvar minha vida. Minha mãe tornou-se cada vez mais errática. Em alguns dias, ela era quase gentil, dando-me comida extra, sinalizando quando meu pai estava bravo. Em outros dias, ela me odiava como a uma inimiga, examinando cada movimento meu, seu tom de voz como se eu fosse um idiota irritante. Eu não sabia como a encontraria naquele dia. À medida que crescia,
A esperança de até mesmo a menor melhora crescia. Quando meu aniversário de 16 anos chegou, desejei menos pressão, que meus pais reconhecessem minha maturidade. Esse sonho ingênuo não se tornou realidade. O aniversário passou tranquilamente, sem festa. Papai estava viajando a negócios, mamãe estava de cama, doente, com dor de cabeça, o que gradualmente percebi que era devido à sua bebedeira secreta. Olivia me deu cupcakes acesos com velas no banheiro, onde fogueiras eram proibidas. Aquele pequeno gesto e a amizade significaram mais para mim do que a festa. Naquela noite, escrevendo no meu diário, prometi a mim mesma que sobreviveria mais 2 anos. Terminaria a faculdade, conseguiria uma bolsa de estudos. Depois, encontraria um jeito de sair. Eu estava determinada a não deixar ninguém quebrar minha vontade. Aos 17 anos, a pressão estava no auge. Exames nacionais, inscrições para a faculdade, planejar meu futuro. Enquanto meus amigos estavam felizes, eu estava presa em uma guerra interna entre meu desejo de liberdade e a imposição do meu pai. Você vai para a Universidade de Boston e para a Faculdade de Direito da Universidade de Suffolk. Meu pai anunciou à mesa de jantar, como uma ordem. Ele já havia falado com o diretor. Você vai para casa estudar, economizando nas mensalidades do dormitório. Desabei por dentro. Não havia Nova York, nem jornais, nem saída. Pai, eu quero estudar jornalismo. O orientador escolar disse que eu sou boa. Tentei manter a calma. O rosto do meu pai se fechou. Jornalismo é um beco sem saída, cheio de propaganda enganosa. Meu filho não vai desperdiçar dinheiro com isso. Você tem razão, interrompeu minha mãe. Jornalismo é para quem não consegue emprego. Eu deveria ter parado. A experiência me ensinara que discutir com meu pai era doloroso. Mas a raiva explodiu. Não quero ser advogada, quero escrever e estudar em Nova York. Estou secretamente procurando uma bolsa de estudos, não vai te custar nada. O silêncio era sufocante. Papai largou os achis lentamente, com a expressão cada vez mais alarmada. Suba, disse ele. Vamos consertar sua atitude. Então, 3 horas depois que mamãe foi para a cama, papai entrou no quarto sem bater, fechando a porta suavemente, mas de forma mais assustadora do que se tivesse sido fechada com força. A surra deixou minhas costelas machucadas e meus lábios rachados. Ele descobriu a bolsa que eu havia escondido na minha carteira. Não havia perdão. Aprendi que sonhos eram apenas luxos aos quais eu não tinha direito. Na manhã seguinte, minha mãe viu o hematoma, mas não disse nada. Passei meu novo corretivo logo antes da escola. O Sr. Davis, o orientador escolar, viu, mas não perguntou muito. Certa vez, sussurrou. Sofia, você está bem? Bem, eu disse. Trope-se no meio de Dow. Ele disse. Pode me contar se estiver com problemas, vou guardar segredo. Quase chorei. Queria contar a ele, mas estava com medo. Meu pai era um advogado poderoso. Quem acreditaria em mim mais do que ele? E se acreditasse, o que aconteceria? Me criaria nesta casa por anos ou me colocaria em um orfanato por alguns meses e depois voltaria para meus pais mais perversos. Sr. Davis, é tudo estresse da faculdade, eu disse. Ele assentiu. Minha porta está sempre aberta. Já pensou na Northwestern? O curso de jornalismo é ótimo. Acho que você é boa para uma bolsa de estudos. Eu sabia que não me permitiriam me candidatar. Encontrar um emprego de meio período era uma pequena esperança. Economizei dinheiro e o escondi. Eu ia me candidatar a um emprego em uma livraria próxima. Meu pai me desencorajava fortemente. Concentre-se apenas nos estudos.
Empregos mal remunerados vão fazer você perder a vontade. A bebida da minha mãe tornou-se cada vez mais intensa, e eu procurava garrafas vazias no lixo, no quintal e no depósito. Ela era indiferente, às vezes amigável, às vezes cruel, como minha rival. Certa vez, minha professora de educação física, a senhora Ramírez, viu um hematoma quando eu estava trocando de roupa. Menti sobre ter caído enquanto escalava. Ela ficou desconfiada, mas parou de me pressionar, apenas me observava com mais atenção. Minha amizade com Olivia ficou tensa. Meu pai suspeitou que ela sabia demais e me proibiu de frequentar o grupo de estudos deles. Aquela garota é uma má influência, disse ele. Os pais dela são divorciados e a família está em crise. A trágica ironia era que minha família era a verdadeira família desfeita. E então, descobri um segredo que mudou meu destino. Procurei um grampeador no quarto do meu pai, onde raramente me deixavam entrar. Havia uma conta de hotel na gaveta. Papai disse que ia para Chicago, mas a conta era em Boston, a menos de 20 minutos de distância. A conta era para 2 pessoas, com serviço de quarto e champanhe. Meu pai estava tendo um caso. A notícia me atingiu como um soco no estômago. Não era porque eu estava emocionalmente envolvida naquele casamento que temia que minha família estivesse em apuros. Era porque eu tinha um segredo perigoso em minhas mãos. Devolvi a conta cuidadosamente ao seu devido lugar, com o coração disparado. Era uma bomba relógio. Se papai descobrisse, eu estaria em apuros inimagináveis. Anotei tudo no meu diário. Escondi-o em um livro sem lacunas na estante e fechei-o bem. Não era uma arma. Era um seguro em um mundo onde eu não tinha poder algum. Eu não sabia quando precisaria, mas pelo menos sentia que tinha algum poder em minhas mãos. À medida que o último ano se aproximava, a parede de pressão se tornava mais pesada. Papai gradualmente destruía meu plano de fuga. Mas o diário ainda ficava mais espesso a cada dia, registrando as feridas e as palavras dolorosas. No fundo, eu sentia algo mais. Não medo, tristeza ou resignação, mas uma raiva feroz que me tirou do desespero. O dia da formatura deveria ser um triunfo. Mantive minha média de 4,0. Fui aceita na sociedade de honra e fui reconhecida por minha escrita. A cerimônia passou em um borrão sob minha beca de poliéster e um discurso sobre um futuro brilhante. Recebi meu diploma, com os pais dos meus amigos acenando na plateia, enquanto meus pais sentavam-se calmamente na primeira fila. Meu pai olhando constantemente para o relógio da minha mãe, apesar de suas habilidades com a câmera, ainda conseguindo fingir um sorriso. Naquela noite, meu pai deu uma festa de formatura em casa, não para mim, mas para se exibir. Parentes, sócios do escritório de advocacia e vizinhos foram convidados a elogiar a filha. A irmã do meu pai, tia Judite, me abraçou. Estou tão orgulhosa de você, você é a melhor da sua turma, como o papai. O irmão mais novo da minha mãe, tio Robert, me entregou um pequeno envelope para o meu fundo da faculdade, piscando maliciosamente que meu pai já tinha organizado tudo. A mesa estava impecavelmente posta, com porcelana e copos de cristal brilhando sob as luzes. Mamãe contratou um serviço de buffet para não perder sua reputação. Eu desempenhei o papel de filha obediente e estudiosa, a filha que outras famílias desejavam. Papai parabenizou a filha por ter entrado na Universidade de Boston para estudar direito, herdando a tradição familiar. Os convidados me elogiaram, mas ninguém notou minhas mãos tremendo quando levantei meu copo para receber o brinde. A vizinha, senhora Harrington, elogiou. Como você é obediente, não abandonando a escola como as crianças de hoje em dia. Minha mãe acrescentou. Sofia sempre foi obediente, nunca causou problemas. A festa durou,
Mantivemos nossos papéis e o espetáculo terminou no final do dia. Limpei o bolo. Mamãe subiu bêbada para o quarto. Papai tirou a gravata, serviu um pouco de vinho e ficou me observando trabalhar. Deixe-os em paz, disse ele. O serviço de limpeza já chega. Criei coragem para falar sobre a faculdade. Pai, eu não entrei na Universidade de Boston. Entrei na Universidade de Nova York com uma bolsa parcial. Quero estudar jornalismo. Silêncio. Meu pai pousou a taça de vinho lentamente. Você fez isso. Você tem 18 anos e quer escolher o seu futuro. Respondi. Sim, você tem o direito de decidir o seu futuro. Meu pai riu amargamente, sem nenhuma alegria. Que direito? Afinal, seus pais lhe deram casa, comida, oportunidades. Você os retribui com rebeldia e ingratidão. Recuei, sabendo claramente em seus olhos que o perigo estava aumentando. Você nunca me deu uma chance. Você apenas. Boca, a cabeça girando, tentei evitar o ferimento. Mamãe estava parada na porta, sem se importar nem um pouco, rindo secamente como se estivesse bêbada. Só gente inútil aceita isso. Papai ofegou, ajeitando os punhos da camisa, como se tivesse cumprido sua missão. Você vai aprender a ficar quieta. Vou te levar até o banheiro para se lavar. Amanhã de manhã, vamos executar o plano de estudar na Universidade de Boston. Toda rebelião vai acabar. Eles me deixaram deitado no chão da cozinha, roxo de dor. Fiquei imóvel por 1 hora, sentindo os azulejos frios no meu rosto aliviarem a dor que persistia por toda parte. Finalmente, me arrastei até o banheiro. No espelho, meu rosto estava irreconhecível. Meu olho esquerdo estava inchado, meu lábio estava rasgado, meu maxilar estava gravemente desalinhado. Minha boca estava dolorosamente aberta. Eu tinha certeza de que meu maxilar estava quebrado. Meus pais não me levaram ao hospital. Eles pensaram que eu ficaria quieto. Quem acreditaria que a bela jovem Frank Thompson era uma abusadora? Quem ousaria intervir? Arrastei-me de volta para o meu quarto, com a dor a perfurar-me os nervos. Não chorei de dor, as lágrimas não conseguiam fluir. Fiquei ali deitada, a noite passou gradualmente. No delírio da minha vontade inicial a ruir, percebi que não tinha mais nada a perder. A dor excruciante, juntamente com o maxilar partido, trouxe clareza. Estava vencida, mas não quebrada. Sorri apesar da dor. Eles pensaram que tinham vencido, mas estavam errados. O fim cruel começou ali. Tinha de sobreviver àquela noite. 2 semanas depois, estava atordoada de dor. O meu maxilar ainda não estava curado e o meu pai continuava a dizer que eu tinha caído da escada. A minha mãe receitou-me analgésicos de venda livre que não funcionaram. Vivi o dia a beber líquidos com um canudo, incapaz de mastigar ou de falar alto. A dor penetra-me profundamente, clareando a minha mente. Durante esse tempo, planeei meticulosamente. Reencontrei-me com a Olivia, apesar do meu telemóvel ter sido confiscado, e convenci a minha mãe a levar-me à biblioteca. Lá, criei um novo e-mail, pedindo ajuda a Olivia sem revelar detalhes. Ela respondeu imediatamente, sem dúvida, com amor incondicional. Eu fazia anotações todos os dias em uma câmera velha, registrando as feridas que cicatrizavam. Escrevi um novo diário, mais detalhado, escondido em um caderno em branco. Comprei um gravador, gravando as ameaças do meu pai e os comentários de apoio da minha mãe. Ouvindo meu pai ameaçar, vou quebrar mais do que seu queixo, congelei, percebendo o monstro com o qual convivi a vida toda. 3 semanas depois da formatura, fui ver a senhora Harrison, minha professora de inglês de verão no centro comunitário. Quando ela me viu, ficou chocada ao ver que meu rosto ainda estava inchado.
Contei toda a verdade. Ela segurou minha mão, disse que reconheceu algo na minha letra, mas não esperava que fosse tão sério. Por que você não me contou antes? Perguntou ela. Eu estava com medo, confessei. Com medo de ser abandonada, com medo de que meu pequeno pai fada piorasse as coisas. A senhora Harrison me ajudou a encontrar uma advogada especializada em ajudar vítimas de violência doméstica, a senhora Sarah Jenkins, que havia escapado de um casamento abusivo. Ela me marcou um encontro secreto, analisou as evidências e me contou sobre minhas opções desde que eu tinha 18 anos. Ela me ajudou a entrar com uma ordem de restrição de emergência contra meu pai assim que eu consegui sair em segurança. Quando lhe contei sobre meu pai, ela descobriu que ele estava sendo investigado por violações da ética jurídica, apropriação indébita de fundos de clientes e conflitos de interesse. Sua situação era ainda mais perigosa à medida que seu poder enfraquecia. Graças aos contatos da senhora Harrison, fui aceita no programa de jornalismo da NYU, apesar de ter enviado minha inscrição com atraso, juntamente com uma bolsa de estudos para alunos carentes. O reitor disse que minha redação era um dos documentos mais comoventes que eles já tinham lido e que queriam me ajudar. Olivia foi um apoio sólido. Através da biblioteca, nos comunicamos para planejar nossa fuga. Ela me enviou minhas coisas e manteve o plano em segredo em casa para que eu pudesse me preparar. Eu tirava as coisas aos poucos cada vez que ia à biblioteca, deixando-as numa estante vazia num canto onde não havia câmeras. À medida que se aproximava a hora de ir embora, soube que meus pais estavam planejando uma festa de aniversário para ele no dia 15 de julho, com muitos convidados. Esta convenção era o lugar perfeito para atacar, mas meu pai não ousou atacar porque havia muitas testemunhas. Preparei tudo. A senhora Sarah preencheu os documentos legais e esperou para entregá-los. A sacola com as coisas estava escondida na casa de Olivia. A senhora Harrison pediu a uma amiga que me levasse a Nova York mais tarde. Na noite anterior, eu não conseguia dormir por causa de vários nervosismos. Fiquei em pé perto da janela observando as ruas acordarem cedo. Lá fora, tudo estava igual. Mas dentro de casa, um terremoto estava prestes a acontecer. O aniversário do papai chegou. O tempo estava tão bonito quanto planejado. Mamãe orientou a equipe, arranjou as flores, limpou a prata para brilhar. Papai estava ocupado trabalhando, aceitando todas as críticas aos detalhes. Depois fechou a porta. Os convidados chegaram aos poucos. Parceiros de escritório, esposas lindas em vestidos caros, vizinhos segurando vinhos caros. Todos me viram crescer sem ver nenhum hematoma no meu rosto. Eu usava o vestido azul claro que minha mãe havia escolhido. Meu cabelo cobria os vestígios dos ferimentos. Sorri. Cumprimentei na hora certa, desempenhando o papel de uma boa filha. O jantar durou muitos pratos. Meu pai falou com habilidade para o benefício do cliente. Minha mãe estava mais sóbria do que o normal, rindo das piadas dos convidados. Quando o sócio sênior Howard Fitzgerald ergueu sua taça para brindar ao meu pai, eu levantei meu copo d'água para receber o brinde. E se eles souberem de dentro para fora? Meu pai abriu seu presente, sem esperar que eu também tivesse um presente. Dei um passo à frente lentamente. Pai, tenho um presente para você. Minha voz era firme. Papai deu um sorriso sem graça, olhando para o presente que eu lhe dei. Eu disse, você quer ver? Antes de recusar, conectei o USB na TV. A tela me mostrou com o rosto machucado depois da noite com meu pai. Todos ficaram atordoados. Meu pai correu para a tela, mas não conseguiu quando liguei as imagens dos ferimentos. Ele gritou alto. O que isso significa? Mas então a voz assustada se intensificou. Eu disse. Acho que imaginei que me espancaram depois porque espero escolher um jornalista.
A campainha tocou. Abri a porta e 2 policiais entraram. Eu já havia relatado isso. Eles verificam e separam as testemunhas. Minha mãe se rendeu quando fui interrogado. Ela me criticou. Ou teve medo de interferir. Meu pai tentou ameaçar o relacionamento legal. A polícia leu o mandado de prisão e o acorrentou na frente de convidados e colegas. A vergonha do frio que sentia antes. Ele me olhou pela última vez, intimidador. Vou me arrepender. Não é nada sem esta família. Aproximei-me e respondi. Pelo contrário, não tenho nada além de uma máscara falsa. Os convidados saíram em silêncio, chocados, a festa esquecida. Minha mãe trancou a porta e quebrou o vidro, como se estivesse embriagada. Fiquei na cozinha, sentindo-me aliviada, aparentemente aliviada do fardo que me restava. Olivia esperou do lado de fora do carro e me levou ao abrigo temporário antes de partir para Nova York. Atravessei o quarto, minha infância, guardando apenas evidências de segurança e projéteis de Cape Cod, o ícone da luz no meio da noite. Antes de ir até a porta, olhei para trás e sussurrei. Adeus, velha senhora, a nova pessoa deixará o poder de nunca desistir. Fechei a porta e caminhei até o carro de Olivia sem olhar para trás. Um ano depois, sentei-me em uma pequena mesa no apartamento do Brooklyn. A chuva leve caía do lado de fora da janela quando terminei o artigo publicado na escola. O quarto estreito é diferente do quarto arejado de Boston, mas é o meu, contendo decisões e pessoas de mim. A jornada de recuperação não é simples e direta. Acordei no meio da noite, lembrando-me da sensação de estrangulamento, tive que acender a luz. As dificuldades surgiram quando os sons e movimentos inesperados na rua me fizeram entrar em pânico. A terapia psicológica me ajuda a entender que a recuperação não precisa esquecer ou perdoar, mas sim resgatar a vida. A violência muda o cérebro, mas também cura, reestrutura o cérebro. Cada vez que decido por mim mesma, cada vez que me amo, recupero os nervos. O clube apoia sobreviventes de violência doméstica para me ajudar a me estabilizar. 2 vezes por mês, sento-me em círculo com pessoas com histórias semelhantes, compartilhando e incentivando umas às outras. A coordenadora frequentemente me lembra: não estamos sozinhas, e não apenas feridas, mas também força. Notícias do meu pai chegaram até Sarah. Minha advogada e consultora me orientou. Depois de quebrar a máscara, todos os escândalos foram rapidamente revelados. Clientes denunciaram o dinheiro roubado. A antiga secretária relatou assédio no local de trabalho. Registros médicos comprovando violência. Meu pai foi condenado a 8 anos de prisão por agredir, trair e ameaçar testemunhas. Privação permanente por lei. Minha mãe seguiu o caminho inverso. Depois de prender o pai, ela foi ao centro de reabilitação por 90 dias. Ela escreveu uma carta, pediu desculpas e tentou explicar seu fracasso como mãe. Recebi a carta muitas vezes e me afastei, sem estar pronta para responder. A terapia me disse que eu não era obrigada a me reconciliar em nenhum ciclo. Um artigo foi publicado no jornal do início da primavera sobre os sinais de violência familiar na adolescência. Não usando o privado, mas inspirado. Fui convidado a semear sementes cognitivas em escolas de ensino médio, compartilhando conhecimento e recursos para ajudar pessoas em sofrimento. Xuan veio, e a senhora Harrison me visitou em Nova York, trazendo notícias de Olivia, que havia começado a faculdade, mas estava longe da minha antiga cidade. Tomando um café no Washington Square Park, eu e eu conversamos sobre o futuro, não sobre o passado. Eu tenho um poder extraordinário, disse ela. Eu, humildemente, disse: apenas faça o que for preciso para sobreviver. Ela respondeu: é o poder de fazer o que for preciso, não importa o quão difícil seja.
O Sr. Davis, um orientador da velha guarda, enviou um e-mail arrependido e orgulhoso por eu ter me salvado. Você tem uma coragem extraordinária. Mudei a maneira como ajudo os alunos graças às suas lições. Em Nova York, criei um relacionamento novo, mas sustentável. No quarto, Zoe, como uma irmã, sabia quando eu precisava de privacidade e quando não estava isolado. Ethan, meu colega de fotografia, aos poucos se tornou um amante. Tudo devagar, respeitando os limites, compartilhando a história completa depois de 6 meses de convivência. Ele ouviu sem julgamento, sem piedade. Ele apenas disse: "Obrigado por acreditar em mim." Indenizações civis e bolsas de estudo me ajudam a me estabilizar financeiramente, a me concentrar nos estudos e a me recuperar. Criei um pequeno fundo para apoiar jovens que escapam da violência, chamado Next Chapter, enfatizando que a sobrevivência não é um fim. Quando me sentei à mesa, a chuva parou. Reflete sobre tudo. Dor verdadeira, danos profundos, cicatrizes visíveis e não visíveis nas pessoas. Mas também trago minha força e inteligência das experiências amargas, uma profunda compreensão da crueldade humana e resiliência. O verdadeiro poder não é controlar os outros como meu pai, mas sim recuperar a vida. Não é extinguir a voz, mas sim encontrar e usar a voz. Não é criar medo, mas sim superá-lo. Meu maxilar está curado, ligeiramente desviado pela última violência. Mas agora o uso para contar histórias significativas, lutando por aqueles que ainda vivem a situação que vivenciei. Publiquei o artigo, abri a janela para acolher o cheiro da cidade. Amanhã pode ser mais difícil, talvez novo, pode ser o próximo longo passo da cura. Mas, pela primeira vez na minha vida, não tive medo do futuro. Sei que sou o suficiente para lidar com a situação. Você já reconstruiu sua vida ou se descobriu em momentos difíceis? Quero ouvir sua história. Se esta história toca seu coração, por favor, apoie e compartilhe para ajudar outras pessoas a saberem que não estão sozinhas. Obrigada por ouvir e lembrar. O passado não define o seu futuro.